Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então, hoje nós vamos encerrar, a nossa bateria de 4 aulas falando sobre logaritmos, Nós tivemos 3 aulas, agora encerramos com a parte 4, que vamos falar sobre os logaritmos naturais, também chamados de logaritmos neperianos, tá ok? Então, abre a tua mente, fica tranquilo, não fica com medo não. Esse assunto é bem bacana e muito utilizado hoje em dia em algumas áreas, tá ok? Mas antes de me aprofundar no assunto, já sabe, Dá aquele seu like maroto pra mim aqui, também se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho, que aí sempre que eu postar um vídeo novo você fica sabendo, tá ok? Então, vem comigo aqui, vamos aprender esse assunto bem bacana, logaritmos naturais. Então, galera, para a gente poder falar sobre logaritmos naturais, antes a gente precisa entender sobre esse cara aqui, essa letrinha aqui, esse número louco aqui, tá bom? Bom, vou contar uma historinha rápida para vocês, tá? Bem rápida mesmo. No século XVII, esse cara aqui, o John Napier, começou alguns estudos sobre logaritmos, E ele chegou a ver alguma coisa por cima a respeito desse número aqui, tá ok? Alguns anos depois, esse outro cara aqui, esse cara ele estava estudando matemática financeira e ele queria saber o seguinte: bom, se eu aplicar um dinheiro para render ali durante um ano, ele tem determinada aplicação, determinado rendimento, Mas ele começou a perceber que se ele aumentasse o número de aplicações, e reduzisse proporcionalmente essas aplicações, ele conseguia ganhar um pouquinho mais, Por exemplo, se ele aplicasse R$1 em um ano, com um rendimento de 100%, no final daquele ano ele teria R$2, Mas ele percebeu o seguinte: se eu aplicar numa taxa de 50% semestralmente, então daria a 6 meses ele ia ganhar 1,50, E depois ele ia ganhar 50% de 1,25, Desculpe, de 1,50, Então ele conseguiu ver que quanto mais números de parcelas de aplicações ele aumentasse, mesmo que fosse proporcional a essas aplicações, no final ele teria um rendimento um pouquinho maior. E foi indo, até que ele pensou assim: mas espera um pouquinho, e se eu pegar e aumentar o maior número de parcelas possíveis, quase que infinitamente? Qual o valor máximo que eu consigo ter de rendimento? Aí ele chegou, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ele chegou aqui num limite. Eu não vou entrar sobre detalhes, tá? Se você já sabe sobre limite, ele chegou aqui no limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, com esse x tendendo a infinito, e ele viu que esse número aqui, que seria o maior rendimento possível de uma aplicação, chegava nesse número irracional aqui, 2,718 e vai embora, ok? Bom, aí o que acontece? Alguns anos mais tarde, esse cara aqui, o Leonhard Euler, ele estabeleceu esse número, tá? Então ele definiu que esse número seria sobre a letra, teria essa letra E, Mas essa letra E não tem nada a ver com esse cara aqui, tá? Ela é realmente uma feliz coincidência. Isso porque ele já percebia que as letras A, B, C e D já estavam muito usadas, então ele definiu como letra E, tá ok? Então, esse número de Euler, em homenagem a esse matemático, ele define a base dos logaritmos naturais. E nós vamos ver que esse número ele é bem especial. Por quê? Porque ele é um número que atinge o maior rendimento possível, Tanto é que quando você aí que está começando na faculdade, no cálculo 1, quando você for aprender sobre derivadas, você vai perceber que a derivada de e elevado a x é o próprio e na x. Isso por causa que ele tem o maior rendimento possível, Então,
nós vamos aprender aqui que a exponencial desse número aqui, ela representa muitas coisas importantes hoje em dia, tá bom? Então, ó, agora já sabemos, né, da onde veio esse número de Euler, tá ok? Então, agora vamos ver aonde que esse número de Euler, que significa 2,718 infinito, aonde que ele entra nos logaritmos naturais, tá ok? Vem comigo. Então, pessoal, qual a relação que o logaritmo natural tem com aquele número que a gente viu, o número de Euler, né? Tem tudo a ver, tá? Esse logaritmo natural nada mais é do que um logaritmo, né? Do que um log, tá ok? Cuja base é aquele e, é o número de Euler, tá ok? Então você imagina o seguinte, esse log na base e, ele vai dar um resultado aqui, né? X, que vai representar o logaritmando aqui. Então, e elevado a x é igual a y, né? Esse log aqui na base e, ele recebeu uma nomenclatura especial, né? Ele chama de ln, tá ok? Então, quando você vê lá ln, no logaritmo natural, né? Ou também chamado de logaritmo neperiano, em homenagem àquele primeiro cara que a gente falou, que ele tá aqui, ó, o John Napier, tá? Ele representa o quê? Ele é um log, ele é um logaritmo comum, só que a base dele é o e, tá? Então, e elevado a x, que vai me dar um resultado, né? Esse crescimento aqui, ó, esse exponencial aqui, ó, e elevado a x, por que ele é especial? Bom, porque esse crescimento aqui, ele se encontra em diversas áreas do nosso cotidiano. Por exemplo, a gente viu no começo do vídeo no aspecto econômico, não é isso? Ó, a gente viu lá que você consegue atingir o maior rendimento possível numa aplicação, né? Ou diversas aplicações, né? Também na física, tá? Na física a gente encontra bastante também essa aplicação aqui desse crescimento. E o mais conhecido, né? Mas não que os outros não sejam importantes, mas o mais conhecido, daí veio o nome logaritmo natural, é porque esse crescimento aqui, e na x, ele representa muitos crescimentos que hoje a gente se encontra na natureza, né? Por exemplo, o crescimento de bactérias dentro de um organismo, esse crescimento ele é enxergado nesse e elevado a x, ou a redução de bactérias também, o crescimento populacional de uma nação. Então, vários aspectos da natureza são representados por esse e na x, né? Então, se você jogar esse exponencial aqui numa função, né? A gente vai ver funções mais para frente, mas se você jogar esse exponencial numa função, você vai ver que é uma curva muito especial. Por quê? Para quem já iniciou o cálculo 1, por exemplo, na faculdade de engenharia ou de outras faculdades exatas, vai perceber que se você estiver estudando derivadas, que a derivada de e na x é o próprio e na x. Por quê? Porque ele é um exponencial que tem o maior rendimento possível, tá ok? Então, por isso esse ln, ele teve essa nomenclatura separada aqui de log. Então, em vez de eu chamar de log na base e, eu vou chamar de ln. Por quê? Porque ele é um log usado em muitos aspectos que hoje em dia a gente convive, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui bem bacana de um crescimento, né, da natureza que a gente pode relacionar com o ln, né, aplicando o logaritmo natural. Vem comigo. Então, pessoal, olha que aplicação bem bacana que você pode fazer aí na tua casa, tá? Você tem cachorro? Você quer descobrir a idade dele? Já vou te avisar uma coisa, não é aquela história que a avó contava não, tá? Que você multiplica a nossa idade por 7 para saber quantos anos o cachorro teria se fosse nós seres humanos. Aquilo ali não funciona não, tá? Na verdade, a idade do cão, ela também, o crescimento dela é baseado no logaritmo natural, no número de Euler, tá ok? Olha que legal. A idade do cão, ela é colocada dentro de uma função, ela é representada por ln, que multiplica 16, que multiplica ln
do valor que você está querendo mais 31, né? Vamos dar um exemplo? Eu não tenho cachorro, tá? Mas vamos dizer que meu cachorro tivesse 2 anos e eu quisesse saber qual a idade dele, tá? Então eu vou pegar aqui, né? Então o f de x agora vai ser f de 2, né? Esse ln aqui, ó, esse ln de x, ele vai ser ln de 2, né? Ou seja, vou fazer aqui do ladinho, ó. Então fica assim, ó, ln de 2, né? Então, ln, eu não vou nem colocar ln, ó. Eu vou colocar o log, tá? O que é o ln, né? Ele é o log, né, de um log comum na base e, né? Que vai me dar um resultado que ele elevado a alguma coisa vai me dar o que eu quero, que é o 2, não é isso? Então, isso aqui nada mais é do que ln de 2, ok? Então, log de 2 na base e vai me dar y. Ou seja, o número de Euler elevado a alguma coisa vai me dar 2. Que número é esse? Aí eu pego minha calculadora científica e faço, né? Ó, ln de 2. Olha lá, ele me deu aproximadamente 0,7, tá bom? Então esse y aqui, né, o ln de 2 aqui, ele é aproximadamente 0,7, tá ok? Então, se eu pegar o número de Euler e elevar a 0,7, aproximadamente, eu vou ter o número 2, tá? Então, esse ln de x aqui, ó, né, que agora é ln de 2, porque eu quero saber a idade do meu cachorro, ele tem 2 anos. Então, ln de 2 aqui é aproximadamente 0,7, tá bom? E aí eu vou aplicar essa função, essa função aqui para descobrir qual a idade do meu cachorro. Então vai ficar 16 vezes 0,7 mais 31, tá ok? Então, ó, 0,7 vezes 16 mais 31, ó, a idade do meu cachorro é aproximadamente, né, 42 anos, tá ok? Então, ó, se o seu cachorro também tem 2 anos, quando ele tiver 2 anos, se ele fosse um ser humano, ele teria aproximadamente 42 anos. Legal, né? Então, ó, perceba que os logaritmos naturais, eles são aplicados na natureza mesmo, por isso tem esse nome, né? Natural, tá ok? Mas faz na tua casa, depois se você quiser também comenta pra mim aqui, tá? Faz aí, descobre qual a idade do teu cachorro. Meu cachorro tem 5 anos. Quantos anos ele tem se ele fosse um ser humano? Aplica essa função aqui, 16 vezes ln do número que tem o seu cachorro mais 31, que você descobre qual a idade dele, se ele fosse um ser humano. Tá ok? Gostou dessa aula? Espero que sim, tá bom? Então veja que logaritmo natural não é nenhum número, uma coisa complicada, né? Na verdade, é a gente que se assusta, né? Principalmente com esse número e aqui, o número de Euler, né? A gente fica assustado, mas a gente vê que, na verdade, o logaritmo natural nada mais é do que um logaritmo comum com a base no e, tá ok? No exponencial. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, tá bom? Deixa teu like aqui, se você ainda não deixou, se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí sempre que eu postar um vídeo você fica sabendo, tá ok? E assim a gente encerra essa bateria de 4 aulas tratando sobre logaritmos. Hoje falamos sobre logaritmos naturais, né? Na aula passada nós vimos como aplicar logaritmos em equações, né? Na aula anterior nós vimos as propriedades operatórias e na primeira aula nós vimos os conceitos, tá ok? Então um forte abraço para você, viu? Espero que você tenha gostado bastante dessa aula e até a próxima aula. Tchau, tchau.